Boa noite a todos. Boa noite a você que vai assistir essa live pelo YouTube e a você que daqui a pouco vai estar entrando aí para assistir ao vivo. Tenham todos uma excelente noite, muito bom estar com vocês novamente. E sempre lembrando, essa live ela vai ser depois colocada no site de ondeachocapoeira.com e também no meu canal do YouTube, a CBC Mestre Canário. Inclusive no meu canal do YouTube tem música nova. Então eu gostaria que você fosse lá, curtisse direitinho. Então vamos lá. Vamos achar aqui. Vamos lá então. Esperando aqui, Mestre Tupi. Opa, Mestre Tupi já chegou. Que maravilha, rápido. Boa noite, Doutor Raspadinha. Boa noite, Caio Fonseca. Boa noite, Contramestre Cebolão. Mestre Wellington Brasil. Ei, mestre, preciso falar com o senhor. Tá difícil aí a gente entrar em contato, mas vamos ver se a gente consegue entrar em contato. Tereme Capoeira, seja bem-vindo, meu querido. Sejam bem-vindos todos vocês. Muito obrigado por estar aqui. Eu gostaria de saber se todo mundo está me ouvindo bem ou vocês acham que há necessidade de colocar um fone de ouvido. Dá um positivo aí se vocês estão me ouvindo bem, por favor, né? Que maravilha ter vocês aqui. Mestre Cobra, uma boa noite, Mestre Cobra, uma boa noite a todos vocês. Tamo junto, mestre, estou às ordens, beleza, mestre? Mestre Tupi diz que tá me ouvindo bem, a galera tá dizendo aí que tá me ouvindo bem. Então vamos lá. Vamos chamar Mestre Tupi então pra gente contar a linda história da caminhada desse grande Mestre Tupi. Que beleza ter vocês aqui com a gente. Boa noite, Estélio Coroa, diretamente do Ceará. Opa! Boa noite, mestre. Tudo bem? Mestre Tupi, que legal, uma boa noite. Boa noite pro senhor também. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo tranquilo, mestre. Tá bem claro. E obrigado aí de antemão o convite, viu? Eu que agradeço. Logo que entrei em contato contigo, você prontamente já nos deu um ok para que a gente pudesse estar juntos aí para falar um pouco da sua caminhada, né? Um pouco da sua trajetória aí, porque esse é o nosso intuito, né? Sim. E que bom. Muito obrigado mesmo. Mestre, nós queremos começar aí pelo seu nome completo e onde o Mestre Tupi nasceu. Então, meu nome é Anísio Dantas Leal, eu tenho 44 anos, comecei a capoeira com 10 anos, mestre. 10 anos de idade. 10 anos. Mas assim, nunca parei, sempre dei continuidade. Que maravilha. Nasceu onde mesmo, você disse? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, povo de São Bernardo. Batateiro nato. São Bernardo do Campo. E como é que foi esse encontro aí aos 10 anos de idade? Como é que aconteceu esse encontro aí aos 10 anos de idade? Como é que o Tupi descobriu essa tão adorada, tão maravilhosa capoeira? Mestre, é um negócio meio... Tem coisa que eu acho assim, eu falo que a capoeira, a gente não escolhe a capoeira escolhe a gente, né? E também, a gente, em Deus, eu tava num momento muito triste da minha vida, porque assim, eu perdi minha mãe, eu tinha 6 para 7. E aí foi um negócio muito conturbado, porque eu era muito próximo da minha mãe, assim, muito grudado. Era eu e minha irmã na época. Sim. E beleza. Só que a gente, assim, meus pais são natural do Piauí. E todo ano a gente ia pra lá. E nesse ano que eu fui pra lá, eu tinha 8. Ela tinha falecido no final do ano, eu faço aniversário em outubro, eu tinha 8. E eu fui pro Piauí. Lá no Piauí tem... A cidade que a gente fica lá é Picos. Como se fosse... Tem Picos. Teresina é capital, né? Picos é uma cidade muito grande. Como se fosse São Paulo, mais ou menos assim. E lá, eu vi eu tava numa praça, né? Como sempre, uma igreja, uma praça e um banco, né? Aquelas coisas de cidade. Tradição. E aí eu vi uma roda, né? Eu vi uma roda assim de gente e fui ver. Tava com a minha tia e eu puxei no braço dela e fui ver. Só que quando começava
bateu o berimbau, parecia que tava mexendo lá dentro, assim, ó. Sabe aquela coisa forte? Aí eu cheguei, fiquei olhando e fiquei, assim, aquela capoeira baiana, meu, do cara passar o pé perto da orelha do outro, rápido, os caras muito ágeis, saltava muito, uma capoeira muito bonita de ver. A plasticidade dos movimentos muito perfeito. E aquilo ficou. Isso foi, eu tinha de 8 anos. Quando eu voltei para São Bernardo e tal, acho que o senhor deve até lembrar, teve um mestre que ele ficou aqui em São Paulo, em São Bernardo, particularmente, pouco tempo, mestre Gerons. Ele ficou pouco tempo, ele era baixinho e ele era... O cara era difícil jogando, o cara era bom de capoeira. E tem uma sede aqui perto de casa, né? Tem essa sede até hoje, que eu moro aqui no bairro Cooperativa. Não sei se o senhor conhece. Conheço bem. Isso, São Bernardo eu conheço bem. Então, aí ele começou... meu pai ajudava na obra da igreja católica, meu pai ajudava lá. Sim. E eu ficava lá com ele. Só que eu escutava o berimbau e ia lá olhar. Só que meu pai não gostou do ambiente. Ele achou que, porque tinha muito adulto, não tinha criança, meu pai não deixou fazer. E na época também, a capoeira, até hoje eu acho muito barata, mas para nossas condições era muito complicado. Aí beleza, isso passou uns 2 anos, ele parou. Aí, nesse mesmo lugar, entrou o Cachimbo e Fumaça, que hoje é o mestre Cachimbo, do grupo Angolinha, e o Fumaça. Sim. Eu estou falando do meado de 87. 87. E aí, eu peguei e comecei, troquei ideia com meu pai, falei, pai, posso ir lá fazer uma aula? Ele falou, faz, né? Aí fiz uma aula. Porque eu já fazia parada de mão, já rodava de cabeça, já fazia um monte de coisa. De garoto. Maloqueiro, né? Coisa de garoto. E aí, cheguei, conversei com o mestre na época, né? Na época não existia, que nem hoje, tem graduado, instrutor, não tinha. Pelo menos aqui no ABC, São Paulo, não tinha esse tipo de graduação, porque era bem antigo, né? Pelo menos aqui em São Paulo não tinha. Os outros estados deveria ter, mas aqui tenho quase certeza que não. E aí eu conversei com ele, ele falou, faz uma semana para ver se você gosta. Aí eu fiz uma semana e gostei. Só que aí chegou a parte de pagar, né? E, era como se fosse R$20, mestre. E eu não tinha. E aí, o que eu fiz? Eu conversando com a minha tia falou, não, eu faço gelinho, você vende. Sabe gelinho? Opa! Sei, vendi muito gelinho. Vou tirar a blusa. Pode falar. Saía da escola, né? Saía da escola, estudava de manhã, quando era meio-dia, pegava o isoporzinho e ia vendendo. E aí fui pagando. Só que aí o que acontece, né? Você começou a treinar uma semana, 2, 3, aí vem a parte do uniforme, né? Que hoje a gente fala badá, mas naquela época a gente falava uniforme. E o uniforme, pra mim, era muito caro, né? Aí eu falei, rapaz... Aí ele falou, precisa comprar. Mas ele foi muito discreto. Eu converso com ele até hoje. Ele foi muito discreto, falou, você precisa... E era o Cachimbo e o Fumaça. Na semana era o Cachimbo e no final de semana era o Fumaça. E o Fumaça já parou com capoeira. E aí ele pegou e falou pra mim, você precisa comprar. Aí eu cheguei em casa e falei, meu Deus do céu. E eu lembro que, assim, o que eu fazia no mês, mestre, era o que dava pra pagar a academia. Aí eu falei, rapaz, lascou. Aí eu conversando com a minha irmã, a diferença dele e da minha irmã é de 3 anos, né? Eu tinha 10, minha irmã tinha 13. Ela já trabalhava nessas máquinas overlock de costura. E ela ganhava um pouquinho. Ela conversando comigo, a minha irmã é minha profeta, sabe, mestre? Porque ela falou assim pra mim, quanto que é? Eu falei, não lembro, tá? Que era cruzeiro, cruzado, sei lá o que era na época. Sim. Falei quanto que era, ela falou, eu tenho, eu vou te dar. Aí eu falei, tá bom. Ela falou, porque, olha como você vê, eu tô falando, ela tinha 13, eu tinha 10. Ela falou, isso ainda vai ser a sua profissão. Olha só que maravilha. No começo. E foi assim, foi meio complicado na família, porque, exemplo assim, ninguém acreditava nisso não, porque ninguém nunca fez esporte, assim, seguindo bem firme, assim. E aí eu consegui comprar o uniforme e foi indo. Aí eu fiquei com o mestre Cachimbo e Fumaça até 88. Só que aí o Cachimbo mudou pro Nazaré, só que eu era muito novinho, meu pai não deixava eu ir sozinho pra lá. Meio longe, né? O bairro do outro. Nesse mesmo, assim, a distância é perto, mas como a gente era garoto, meu pai não deixava. E sim, pro garoto longe. Isso. Aí no lugar dele veio o professor Testa, que era do grupo Angolinha também, já parou com capoeira. E aí eu comecei a fazer com ele. Só que eu e o Testa tinha assim, como que era o promenar? Água e óleo, bicho.
não se misturava. Eu tenho uma personalidade, tenho uma personalidade muito forte. O Espeto sempre briga comigo por causa disso, porque o Espeto é meu irmão, viu? Amo de paixão. E aí, contra a minha sereia que passou aí de Minas Gerais também, meu irmão. Espeto é irmão, Zé. Eu brigo tanto com ele, ele briga tanto comigo, mas a gente se ama, graças a Deus. Que bom, que bom. E aí, o que aconteceu? O Grupo Angolino tem uma metodologia deles própria, né? E eu sempre fui muito... Sempre não, sou até hoje, eu sou muito curioso. Eu sempre busco saber um pouco mais da capoeira. Não discrimino a capoeira de ninguém, mas o que acontece? No Grupo Angolino eles têm um estilo de trabalhar, só que, exemplo assim, na minha realidade eu achava que a capoeira era só aquilo que tinha no Grupo Angolino. E aí o que aconteceu? Eu conversando com um amigo, eu já trabalhava, eu era office boy pelo camp, conversando com um amigo meu, ele falou, pô, eu faço capoeira com alemão. Eu falei, mano, quem é alemão? Que é o mestre Washington, mestre alemão. Eu falei, quem é alemão, cara? Sim, sim. Aí ele pegou e falou assim, não, eu faço capoeira com ele já faz um tempo e tal. Aí eu falei, cara, quando tiver um evento seu, você me fala, né? Aí eu fui no evento e já vi algumas coisas que dentro do Grupo Angolinha não tinha. Exemplo, algumas coisas favoráveis e outras não, mas vi coisas diferentes. E aí eu comecei a questionar. Mas por que lá é assim, aqui não? Por que não sei o quê? Por que esses caras estão lá e aqui não? E na época o Testa não respondia. Ele falava, não, mas que a gente tem a nossa... Eu falei, não, mas a capoeira era só isso. E aí, tive a oportunidade, em 90, com a minha tia, minha amada tia, de ir para a Bahia. Aí lascou. Quando eu fui para a Bahia, o que aconteceu? Andando lá no mercado mudeiro lá, eu vi um monte de coisa e comecei a perguntar para os caras. Eu falei, ó, vamos lá no Senac, onde o Pastinha tal. Aí aquilo, sabe, começou a dar uma visibilidade maior. E aí quando eu voltei mais questionador ainda. Entendeu? Só que eu também, assim, eu não era fácil, mestre. Eu era um garoto difícil. Deus é tão bom. Depois eu fui trabalhar com um garoto difícil para me pagar o que eu fiz com o coitado. Porque... Plantou, colheu. Plantou, colheu. Às vezes, quando eu tô na ONG que eu trabalho lá, a mulher fala assim, nossa, essa criança não tem jeito. Fala, ah, tem. Se eu tive jeito... Isso é mais fácil. Vai por mim. E aí a gente discutia muito. Foi quando eu peguei e falei para ele que não ia treinar mais com ele. Só que antes disso, eu tinha visto uma fita, na época não existia CD, né? De um cara jogando. E assim, o jeito dele jogar me chamou muita atenção. Porque assim, todo mundo entrava na roda, tinha um padrão de jogo semelhante, alguma coisa parecida. E ele era totalmente diferente. A plasticidade dos movimentos absurda. Um controle, que era o meu mestre hoje, o Jabuticaba. Quando eu vi ele jogando, eu falei, mano, esse cara não é de Deus não, velho. O que esse cara tem? Porque assim, os caras entravam na roda, Messi. Exemplo assim, tava São Bento Grande de Angola. Naquela época, o senhor sabe disso melhor que eu, o senhor tem muito mais tempo de capoeira. Naquela época não se tocava São Bento de Bimba. Era só São Bento Grande de Angola. Sim. E os caras entravam desesperados. Ele entrava numa calma, cara. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de ver ele jogando, não sei. Faz muito tempo que eu não vejo Jabuticaba, muito tempo. Hoje ele não joga mais. Mas exemplo assim, uma calma. Eu falei, meu, esse cara não é possível. E assim, de repente ele fazia umas coisas que inexplicáveis, sabe? Umas coisas muito rápidas, uns movimentos muito absurdos, assim, uma perfeição dos movimentos. Uma armada, você sabia que era uma armada, uma meia lua de compasso, sabia que era um rabo de arraia, sabia que era um rabo de arraia. O martelo, o cara parava no alto. É umas coisas assim doidas. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu saí. E um dia, dando um rolê no Ruge Ramos, tinha uma rua Jaquei, desci a rua, vi uma placa. Aula de capoeira com mestre Jabuticaba. Falei, é aqui mesmo. Aí já subi, perguntei pro dono, era academia de musculação, e ele dava licença. Falei, quanto que é? Ele, tanto. Aí eu paguei, eu já trabalhava, né? Paguei e fui no outro dia. Cara, vou falar pro senhor. Ninguém dos que eu passei conseguiu me colocar no eixo. Mas o homem... Ele é um educador nato. Cascadura. E não é de bater, não. Messi, não é de bater assim, mas ele tem uma coisa. Se você conversar com ele, todas as pessoas conhecem, Messi Márcio conhece ele, admira ele também, o Espeto conheceu. Ele é muito verdadeiro. E é isso que eu procurava. Sim. Porque eu acho que assim, às vezes eu vejo um monte de gente falando de fundamento, que não sei. Fundamento para mim, Tupi, é você ser o que você é, dentro das suas qualidades e dos seus erros. E ele nunca escondeu os erros dele para nós, mas ele era um cara, é um cara íntegro. E isso eu levo pro resto da vida. Nunca foi um cara de fazer evento e não pagar camisa, nunca foi um cara de fazer workshop
Então isso é uma coisa, e infelizmente a gente sabe que tem muita gente bom de capoeira, mas faz essas coisas que denigre a imagem da capoeira. Daí Falha, acaba voltando ao assunto, falhando. para não perder, né? Aí eu fui lá, paguei e comecei a treinar. E aí eu falei com ele, ó, já treino, não sei o quê. Ele olhou pra minha cara e falou assim, você treina? O problema é seu, vai lá pra fila. Eu falei, vixe Maria. Não me deu nem atenção. Assim, não foi grosso, mas não deu nem atenção. E ele me batia, mestre. Não batia de machucar, mas ele me dava um couro todo dia, cara. Eu ia treinar, ó, segunda à noite, segunda, isso era segunda, sábado e domingo, porque eu estudava na época ainda. Sim. E aí vai vir uma lição. De sexta-feira eu não podia ir porque eu estudava. E aí passou esses 6 meses, ele começou a me dar a corda, começou a me tratar bem, tal. Só que aí ele via que de sexta-feira eu ia. Aí veio uma lição que eu levei pro resto da vida. Eu faltava na escola para ir para capoeira. E aí o que ele fez? Na nossa ficha tinha o telefone de casa, né? A ficha que tinha lá na academia tinha o telefone de casa. No telefone ele ligou para minha casa, o meu pai, e falou: ele tá estudando? Meu pai, não, tá, mas eu penso que ele tá na escola. Aí ele falou: ah, não, ele não tá na escola não, mas deixa comigo. Aí eu cheguei na sexta-feira, todo alegrão, coloquei a roupa, na hora que eu sentei, ele falou assim, ó, você vai sentar nesse banco, do jeito que você tá, e vai esperar a hora acabar pra gente conversar. Ah, eu não vou. Eu só vou falar uma vez. Você vai sentar, você vai ficar quietinho aí e vai esperar a aula. Eu fiquei me mordendo, xingando a mãe dele, a avó dele, todo mundo nervoso, mas não fui embora. Mas se mordendo por dentro. Eu falei, não é possível, doido para treinar, para jogar, e ele faz isso comigo. Quando acabou a aula, foi mais 1 hora na minha orelha, mestre. E aí ele falou... Imagino. Ele falou, você acha que você vai ser o quê? Aí é o que eu falei para ele, mas eu quero ser igual a você. Ele falou, não, você tem que ser melhor do que eu. Ele já tinha seus 30 e poucos anos, eu acho. Tal, ele já era mestre, 38, 39, não lembro. E aí eu era moleque, eu tô falando, eu tinha 15 anos, mestre. E ele falou assim, você não tá na época de escolher nada, Tupi. Na época não era Tupi ainda, tá? Era índio. Aí vai vir a história do Tupi. Me chamava vamos conversar depois sobre esse apelido aí. Aí ele pegou e falou pra mim, ó, você tem que entender que cada pessoa tem um processo, o seu processo não é esse. E você vai ter que entender. Aí ele falou um monte de coisa, ele falou assim, e eu tô te falando hoje, a partir de hoje, se você aparecer aqui de sexta-feira, você pode treinar com quem você quiser, mas comigo você nunca mais treina. Só que eu já tinha um amor por ele assim absurdo. Tinha não? Sim. Aí ele me pegou, colocou na moto dele, me trouxe em casa, porque naquela época o ônibus parava 10 horas. Era 3 ônibus para chegar lá. Eu pegava o Cooperativa, descia, pegava o Ruge, ia para lá, aí pegava o outro, ia para Jaqueí e voltava. E aí, isso aí já começou a mudar. E aí passou muito tempo. Em 96, ele me formou. Na época eu usava, né? Hoje eu não uso mais a graduação de cordão, eu uso de corda. Era formado, né? Que é o trançado. Sim. E aí continuou. Aí fiquei com ele, me formei, peguei professor em 2002 e casei em 2002. Foi uma projeção muito doida. E aí, até aí era Associação de Capoeira Macumba, não era grupo. E eu sempre fui o mais chato de todos os formatos dele. De gostar de treinar, de gostar de pesquisar, de gostar disso, de gostar daquilo. Eu sempre fui muito chato. E aí, falei, mestre, vamos formar um grupo. Ele já tinha muito formado, muito. Já tinha, acho que, uns 30 formados, se não me engano. Só que legal. Só que o que acontecia, mestre? Tinha muito cara que veio de outros lugares e ele acabou formando, ficou com ele. Só que qual que é o problema? O pessoal não tinha... Como que eu posso falar para o senhor hoje, por rodar mais a capoeira em alguns lugares, eu vejo que muita gente já pensava em ser profissional de capoeira. A gente era operário de capoeira. O que era o operário? O cara, você tinha seu trabalho e fazia sua capoeirinha de final de semana como fosse seu futebol. Sim. Tá? E o Jabuticaba, naquela época, já vivia só de capoeira. Então, assim, eu olhava aquilo e falava, eu quero fazer isso aí. Até eu brinco que, até um tempo, quando você entrava na família, você é o quê? Advogado. Você tem diploma do quê? Eu só tinha de formar de capoeira, não tinha mais nada. Depois eu vim fazer educação física. Eu conheço bem essa história. E aí, a gente ficou nessa. Só que quando formou o grupo, o que aconteceu? Mas começou a complicar, porque são muitas cabeças pensando. E assim, eu comecei a me ficar... A gente ia fazer um evento, por exemplo. Ele fez um evento uma vez homenageando
alguns mestres, mas depois disso também ele homenageou o mestre Carapau em vida, graças a Deus. Que bom. E ele fazia umas coisas e o pessoal formado dele na época, eu não vou falar não, porque eu não acho legal. Todos, hoje nem, Sim. a maioria parou, acho que só o Preá que está no Massapê Capoeira, que é um cara que leva a capoeira bem a sério, um cara muito bacana, mestrando Preá. E aí, eu cheguei nele e falei, mestre, tem que mudar isso, não sei o quê, mas pô, Tupi, não sei o quê, e eu comecei a questionar. E aí, a gente fazia aula de formado, para treino, esse tipo de coisa, e as galera não aparecia. O pessoal não aparecia. E aquilo foi me consumindo por dentro. E aí o que aconteceu? Eles só treinavam na academia. Eu não, já ia em evento aí em Santo André, já ia em São Caetano. Aí teve uma época que eu fui para Minas, foi a época que eu mais senti dificuldade. Eu fui para Alfenas, com Biriba. Biriba é um amigo meu que já parou de capoeira. E eu vi a capoeira. Eu não vou dizer que a capoeira evoluiu, porque eu não acredito nisso, mas eles treinavam muito mais que a gente. E eu era monitor na época, eu senti uma dificuldade absurda jogando. E aquilo me consumiu por dentro. Eu falei, não é possível, eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí eu conversei com... Quando eu cheguei, eu falei, mestre, aconteceu isso. Ele falou, não é, os caras vivem de capoeira, os caras respiram capoeira. Então é diferente. Eu falei, mas a gente não pode aumentar a intensidade do treino, tal. Ele falou, pô, Tupi, pode. Só que é o seguinte, o Jabuticaba é um cara muito sábio, cara. Ele falou assim, você pensa assim, eu não posso fazer que todo mundo pense igual. Exato. E aí começou a dar muito atrito no grupo, muita coisa por mim, porque eu pegava muito no pé, aí tinha reunião de formado, discutia. Eu era o primeiro a brigar, porque eu falava, meu, vocês não fazem nada pra capoeira, vocês... Só que aquilo era uma busca minha, não podia colocar aquilo nos outros, né? E aí foi quando eu cheguei nele, troquei ideia com ele. Falei, mestre, olha, vamos desligar do grupo. Não vou deixar de ser seu formado, nunca, jamais, mas eu não vou participar mais, porque eu não tô... E eu vou falar pra você, vai dar um tempo, os caras vão te largar na mão. Ele, Tupi, faz o que você achar melhor. Só que assim, eu saí do grupo Macumbo, mas não perdi nenhum contato com o mestre Jabuticaba. E aí eu não sei se o senhor lembra, tinha um cara em São Paulo, que era o mestre Aberrê, que era das Gerais. Na época era contramestre. Sim. E aí eu fui e troquei ideia com a Aberrê. Conversei com a Aberrê e falei, Aberrê, quanto que é aqui e tal? Ele falou, tanto. Eu falei, só é o seguinte, cara, eu vou vir treinar. Eu não quero graduação, não quero nada, só quero treinar. Ele falou, tá bom. Só que o que acontece? A gente começou a pegar muita afinidade. E aí eu fiquei doido, diferente, uma capoeira mais pesada, tal. Aí foi a época, a transição que ele saiu do mestre Mão Branca. E aí, exemplo assim, só que meu coração era no Jabuticaba. Porque assim, eu tava lá, o mestre, e assim, o Jabuticaba, além de ser meu mestre capoeira, foi meu padrinho de casamento. Então, exemplo assim, mestre, como é que você tá? Vamos almoçar hoje? Vamos. A gente nunca perdeu contato. Né? Que legal. Então, criou um vínculo, né? Criou um vínculo muito forte. Muito, até hoje, cara. Até hoje. Ele tá parado, eu ligo pra ele, ó, vou passar aí no seu ateliê, vou conversar com você, não sei o que. Aí vai dar pouco eu vou chegar nessas partes. Não, eu pulo e não fica legal. Aí, o mestre Aberrê, na época era contra-mestre Aberrê, né? Conversando comigo, aí ele pegou e falou, pô, Tupi, você já tá aqui 2 anos, cara. Você tem que começar a vestir a camisa. Aí eu falei, então, Aberrê, não dá, cara. Eu sou aluno do Jabuticaba, não tem como. Porque, assim, naquela época, aconteceu uma coisa, acho que o senhor lembra. Parecia que tudo que a gente tinha aprendido não valia de nada. E o pessoal que estava vindo de fora, que via com uma outra filosofia, sabia tudo. E não era bem isso. Entendeu? Porque o maior valor que eu tenho, como capoeirista, como pessoa, eram as atitudes do Jabuticaba. Sabe? Isso é uma coisa que me marca até hoje. Meus alunos até falam, você é chato. Eu sou chato porque... E ele fala para todo mundo, eu sou o dobro de chato que ele é. Então, eu fiquei lá esses 2 anos. Aí eu saí. Quando eu saí, eu era casado na época, meu casamento também não foi uma coisa muito legal, infelizmente, né? Mas a melhor coisa do mundo foi a Marina, minha filha. E aí, quando eu saí de lá, o Jabuticaba ficou sabendo. E aí o Jabuticaba tinha dado um basta no grupo. Colocado todo mundo para correr. Falou, quem quiser faz o seu trabalho sozinho, não quero mais ninguém comigo, porque vocês não ajudam, blá, blá, blá. E ele começou a dar aula numa academia muito grande que tinha. E aí ele veio em casa, né? Eu tinha separado, estava morando com o meu pai de novo. Morei 1 ano com meu pai, depois fui morar sozinho. E aí ele chegou para mim e falou assim, Tupi, ó, vou abrir um espaço lá, vamos lá comigo me ajudar? Aí eu olhei para a cara dele e falei, não, ele falou, vamos lá me ajudar. Aí a gente começou 6 meses lá, um olhando para a cara do outro, xingando. E aí foi juntando aluno, foi juntando aluno, foi juntando aluno, foi juntando aluno. Aí eu me filiei.
Quando foi em 2012, ele me passou para contramestre em 2000. Eu peguei professor em 2002, ele passou contramestre em 2010. E aí ele, quando foi a família dele toda é cristã, é da Congregação Cristã do Brasil. Congregação, Isso. CCB. E aí ele chegou para mim e falou o seguinte, eu fui várias vezes no culto com ele e tal, e ele falou para mim, Tupi, é o seguinte, cara, eu vou parar com capoeira deu para mim. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, não vou, não tenho raiva da capoeira, não vou falar mal da capoeira. Não é isso, mas eu acho que o meu tempo dentro da capoeira já deu. Sim. E aí eu vejo o que você vai fazer, você monta um grupo, vê o que você vai fazer. E eu fui para casa, né? Aquilo na cabeça. E aí eu fui para casa, cheguei em casa e tal. Aí foi na segunda, na quarta-feira eu fui treinar e ele já tava meio desanimado com o treino. Aí eu cheguei para ele e falei, negão, é o seguinte, posso te dar uma conta proposta? Aí ele começou a rir. Como assim? Eu falei, não, você não vai parar? Aí ele falou, vou. Então deixa eu assumir o grupo. Eu vou continuar com o seu nome porque eu acho que é um nome muito rico em São Bernardo. Então eu continuo com a capoeira macumba, mas com algumas alterações. E aquele monte de cara lá, não quero ninguém nem pintar de ouro perto de mim. Exemplo assim, inteligente, foi inteligente. Não tenho nada contra ninguém. Na época eu chamei só o Beija para conversar, que o Beija é um formado dele, muito gente boa. Conversei com o Beija e com o Binho e falei, ó, daqui para frente vai ser assim, assim, assado. Se vocês quiserem, beleza, se não quiser a mim também, não tem problema nenhum. Aí eles, não, a gente sabe que você gosta desse compromisso da capoeira, você pretende viver de capoeira, tudo. E para nós não é interessante, né? E eu falei, não, tudo bem, só que entramos num acordo e beleza. Aí eu continuei. E aí, desde 2012 até hoje, eu estou seguindo o trabalho. Entendeu? Mudei graduação, algumas coisas que eu achei que tinha que mudar, mestre. E estou seguindo aí. E graças a Deus deu certo. Aí eu dou aula em escola particular, dou aula em ONG, dou aula... É uma coisa que eu vou falar para o senhor. Olha como que é doido, né? O mestre Márcio é um cara absurdamente muito bom com criança. Acho que eu vejo assim, um monte de gente falando, mas eu particularmente não conheço ninguém melhor que ele para trabalhar com criança. Não que ele não trabalhe com adulto, ele trabalha muito bem, mas o cara tem o dom. E a gente é muito amigo, de um frequentar a casa do outro, tudo. Eu tomar o suco da Anastácia, muito bom. Legal. E ele um dia, ele tem um trabalho em ONG, sempre que ele tinha alguma coisa, apresentação, ele me ligava. Tupi, dá para você ir me ajudar? E ele nessa época eu estava trabalhando na imobiliária. E aí eu peguei e falei, não, mestre, lógico que eu dou. Aí tava eu, ele, o Esquilo, o Espeto, que são formados deles, o Chacal. E aí a gente ajudava. E eu sempre brincava com as crianças. Aí um dia ele me chamou e falou, Tupi, por que você não trabalha com criança? Eu falei, você é doido, mestre? Eu vou matar esses moleques é tudo terrível. Você é doido. Olha o choque, né? O choque. É um choque. Assim, né? Eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de ver ele dando aula. O cara, o mestre Márcio é o educador nato. Ele é muito bom com criança, cara. É uma coisa assim... Eu tenho ido nas festividades dele, né? Fui numa festividade dele e a gente percebe, né? Quando a pessoa... E acompanho alguns vídeos dele, do Espeto. Então a gente vê que tem, né? Tem aquela bagagem, tem o aprendizado para ser um educador realmente... Não que não seja de adulto e de jovem, mas tem o tato com as crianças assim, latente, dá pra gente ver com certeza. E aí ele insistia, falava, não, Tupi, não sei o que, não sei o que. Aí teve um projeto em São Bernardo, e ele ficou enchendo meu saco, ó, vai ter um projeto, não sei o que, e eu indiquei você. Falei, mestre, eu tava trabalhando numa corretora em Santo André, de imóvel, né? Aí eu falei assim, não, mestre, esquenta a cabeça com isso não sei o que, sempre correndo do assunto. Aí ele falou, não. Aí ele me indicou, fui lá, fiz a entrevista, o salário era muito bom na época. Aí eu cheguei em casa e falei, meu, para fazer o que você gosta, mas com aquilo na cabeça, fazer o que gosta de uma forma diferente, porque trabalhar com criança, você tem que dar exemplo 24 horas. Você tem que estar de bom humor, você tem que estar de bom humor 24 horas. Tudo você tem que pensar, sabe, mestre? Não é uma coisa, porque hoje em dia tem muito capoeirista achando que é chegar lá e ensinar a gingar. Se fosse isso, era exatamente. Você tem totalmente diferente. Você tem que pensar no palavreado que você fala, você tem que pensar nas atitudes, você tem que pensar no que você posta no seu Facebook, no seu Instagram, entendeu? Um monte de coisa que algumas pessoas não pensam. E aquilo já veio na minha cabeça.
Aí eu falei, cara, quer saber uma coisa? Aí eu conversei com a minha irmã falou assim, lembra que eu te falei quando você começou capoeira que você ia trabalhar com capoeira? Então essa é a sua Que legal, oportunidade. que legal. E aí eu peguei. Só que nesse projeto era 2 dias. Aí depois apareceu um outro lugar, uma outra escola. E aí quando eu fiquei uns 2 anos trabalhando com capoeira, eu falei, agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, que é educação física. E aí fui para educação física. Aí fiz licenciatura, bacharel e fiz pós em fisiologia. E eu trabalho com treinamento funcional, LPO, essas coisas. E na academia onde eu dou aula, no octógono, eu tenho um trabalho de capoeira bacana. Graças a Deus. Foi muita luta, mas eu consegui ter aluno lá. E aí eu continuei até hoje, mestre. E tô aí na Que caminhada. maravilha, que maravilha. Deixa então, você está falando do seu trabalho, muito legal. Você entrou aí na vertente que eu ia entrar realmente. Sim. E explica aí, como é que se tornou índio e de índio se tornou tupi? Essa é a pergunta que não pode calar. Então, porque o que acontece? Quando eu fui para lá, quando eu era moleque, meu apelido era índio, né? E aí quando eu cheguei no Mestre Jabuticaba, ficou índio. Aí um dia, do nada, ele me chamou de lado e falou assim, a partir de hoje não é mais índio, é tupi. Eu falei, nossa, fiquei brincando. Falei, nossa, mudou pra caramba, né? Falei, mudou muito de índio pra tupi? Eu brinquei com ele, né? Aí ele pegou, começou a rir e beleza. Só que na hora, mestre, eu não questionei. Eu aceitei e beleza. Aí ficou tupi, tupi até... Aí depois de uns... Eu vou falar pro senhor, depois de uns 15 anos, a gente conversando assim, depois de um treino, falei, negão, porque eu chamo ele de negão, né? Eu falei, negão, por que tupi, velho? Mudou o que de índio? Ele falou, não. Porque assim, ele é um cara muito inteligente, assim, ele é um cara muito de ler muito, sabe? Ele não acho que ele, se eu não me engano, ele terminou o 3º grau, mas ele é um cara de gostar, ele é muito curioso, né? A gente até se parece nisso. E ele falou para mim que na língua tupi-guarani, a palavra tupi queria dizer língua dos anjos. E ele falava que eu me relacionava muito bem com as pessoas, por isso que ele colocou Sim. tupi. E aí veio esse significado. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Entendeu? Fala uma coisa para mim, nessa caminhada aí, você passou por vários processos, né? Você, Sim. na sua fala, a gente consegue extrair vários processos, vários aprendizados, várias coisas. Teve um momento aí nessa caminhada aí que bateu alguma vez algum desânimo, alguma tristeza, alguma decepção? Antes de você responder, eu quero agradecer a presença de todos que estão nessa live. Lembrar vocês que essa live vai para o ondeachocapoeira.com e também para o canal ACBC Mestre Canário. Inclusive, eu tenho música nova minha, que eu postei hoje lá, que chama Corda Vermelha. Boa. Olhem bem para aquela letra, vamos ver se vocês vão gostar da letra. Chama-se Corda Vermelha, é uma música que eu postei. E mandar um abraço aí para o meu querido e amado mestre Tucano, meu eterno companheiro aí de luta e de batalha. Mas diga aí para mim, então, se pintou aquela decepção, aquela tristeza, aquele desânimo. Diga como é que foi que pintou e se Então, pintou. mestre, quando eu casei muito novo, né? Eu tinha 24 anos. Então, assim, exemplo assim, a minha namorada na época, a mãe da minha filha, ficou grávida. E aí Sim. eu gosto de fazer as coisas certas, fui casar. Só que é muito difícil, eu nem culpo ela nem eu, mas a gente era muito novo. E aí eu dei uma desanimada, porque assim, eu gostava muito de capoeira, só que é isso, você tem filho, você não consegue ir tanto em evento, o senhor sabe disso, você tem que dar prioridade para a família, porque a família para mim é base de tudo. Então isso começou a me desanimar. Mas é muito engraçado que ao mesmo tempo eu achava força para voltar. Porque assim, o meu sonho, mestre, eu acho que a capoeira, isso na minha concepção, tá? É uma arte de transformação. Então eu queria que qualquer pessoa passasse pela capoeira. Eu não penso em performance de capoeira. Lógico, é legal você ter um aluno que joga, que pula, que voa, bacana. Mas ela, o senhor sabe o que eu estou dizendo, ela é um algo a mais. Tem muita gente que passou por mim que fala, meu, ó, eu não sou capoeirista hoje, mas tem muita coisa que você falava na capoeira que eu levo para a vida. Então, isso sempre foi a minha cabeça, falar, colocar capoeira, tanto que na academia que eu dou aula, tem pessoas que foram fazer aula comigo que nunca imaginaram fazer o que estão fazendo. Pessoas que chegavam lá e falavam assim, meu, isso daí... Porque assim, qual que é o problema da capoeira? O cara entra, primeira coisa que o cara pergunta para você, você faz capoeira? Fala, você sabe dar mortal? E você está falando uma coisa aí, Tupi, você está falando uma coisa aí, desculpa até interromper. Não, que isso, mestre?
Mas você está falando uma coisa importante. Eu converso muito com as minhas estagiárias sobre isso. Sim, Eu tenho uma estagiária na minha academia que ela sabe toda a história, pelo menos toda não, sim, mas ela se parte. preocupou em saber quem era a Nova Luanda, quem era Valdenor Silva dos Santos e quem foi o mestre dela desde quando eu comecei em 74. Sim. Então ela procurou estudar, ela procurou aprender. E aí, desde pequenininha, um dia eu botei ela para dar aula. Rapaz, quando eu botei essa menina para ensinar as outras crianças, eu parei, olhei e falei: Meu Deus do céu, olha que talento. E aí, sabe, começou a desenvolver, dar Sim. aula, dar aula, dar aula, dar aula. E como acontece com todo mundo, há um tempo atrás bateu um desânimo nela e eu, sabe, ela Sim. fechadinha, não queria se abrir e tal. Falei, qual é o problema? O que está acontecendo, minha filha? Você é a melhor que eu tenho aqui, uma das melhores, né? Eu tenho duas estagiárias, você se empenha, estuda, sabe tudo que é de capoeira, toca todos os instrumentos e tal, e tal. Qual é o problema? Ah, mestre, você vê, isso ela já, Sim. um tempinho antes de ser estagiária. É que eu vejo as capoeiristas por aí, sobe na parede, voa, não sei o quê, dá todo tipo de salto, vira do avesso. Eu falei, então, mas aí é que tá. A capoeira tem suas características e cada pessoa também tem a sua Sim. característica. Você não voa, não dá triplo mortal, escarpado e não sei o quê, papapá, mas de repente eu vou te falar uma coisa, você sabe mais do que muitos mestres. E tem muita gente formado aí que não sabe nem nenhum fundamento e nenhuma história, às vezes não sabe a história da sua própria linhagem. É isso mesmo. E você foi buscar a história da sua linhagem e aprender e extrair tudo que você podia aprender. Então, hoje, se você sentar numa roda de mestre, é perigoso alguns mestres passar vergonha, porque não sabem o que você sabe. Então, isso que você falou é importante. Às vezes as pessoas acham que o saltar, o pular, o voar, o subir em telhado, né? Igual aqueles filmes Sim, antigos que a gente vê de Kung Fu, e sim. sair, né? Pulando um telhado para o outro, isso é É, importante. eu quero E, na deixar bem, verdade, não é. eu quero deixar bem claro, não é que não posso fazer isso, e é muito lindo, Ah, sim, eu admiro quem sim, faz, tal. é Mas lindo. o que eu quero que as pessoas entendam que a capoeira, para mim, Tupi, não estou dizendo para os outros, cada um tem uma. Ela é muito mais que isso. Às vezes, Lógico. e eu vou te falar uma coisa, mas eu não sei com o senhor, mas todo aluno que tem muita facilidade é o primeiro a sair. E todo aluno que É, tem mais dificuldade é aquele que fica com você até o fim. exatamente. Eu já teve aluno meu, exemplo aí, de colocar os dois entrar no mesmo dia, um vai se formar o ano que vem, se Deus quiser, e o outro não passou da segunda corda, por questão de disciplina. Não é que é mal o menino, não, mas ele acha que já sabe, vai treinar quando quer, some, aparece. Então, quando a Tá vendo? Só pessoa... muda o endereço. Só muda o endereço. Então. As Então, coisas são a mesma coisa, tá vendo? O que você está falando aí, eu passo também. sim, Né? Então é isso. Então, para mim, a capoeira, e assim, a capoeira é uma arte de transformação muito bela. Ela transformou a minha vida, pode transformar a vida de muita gente. Então, enquanto eu puder transferir esse conhecimento que eu aprendi, se é bom, se é ruim, não quero ser melhor que ninguém, longe disso. Mas é muito legal eu conseguir no final de semana ir no evento do senhor. Tá aí o Contramestre, todo ano eu vou para Minas no evento dele, fui no evento do mestre. Ô, Minas Gerais, hein? Ei, Boa, Minas. mestre. O cara é fantástico. Ele tá até na live. O moleque é irmão mesmo. Um cara, uma amizade que eu fiz em 2013. Hoje ele tá com o mestre Igor. Ele era aluno do museu. Hoje ele tá com o Igor. Sim. Cara, o mestre Igor também é um cara fantástico, íntegro. É um cara, um capoeirão e um cara íntegro. Então, para mim, o que vale é isso. Porque, assim, todo ano eu tento trazer um mestre, né? Pro meu evento. Tanto que esse ano eu tinha fechado com o mestre Boneco, do Capoeira Brasil, porque é um cara que tem muita vontade de conhecer. Tive com ele em janeiro. Eu tenho vontade. E aí eu já tinha fechado o Toicinho, que é o contramestre do mestre Pernalonga, Capoeira Angola, Sim, que tô confia sim. amigão meu. Ele tem o contato dele porque ele viaja direto, vendendo os instrumentos dele, né? E ele falou para mim Você é gente boa demais. e conseguiu. E aí, mestre, só um minutinho, só um minutinho. À vontade, à vontade. Oi, Pessoal, enquanto ele vai lá atender lá, já pegou voltei. a pizza. Ah, já voltou? Você que Já ia voltei. pegar a pizza, eu vi a buzina lá, foi a pizzaiolo É aqui. a namorada que vai.
A futura Ah, então maravilha, então maravilha. Beleza, vamos lá então. Só que o problema é que quem paga sou eu, lasqueira. E aí, mestre, eu tinha fechado com ele, ó, contramestre ele também já fez uma aula comigo aqui, passou uma aula para mim aqui, o contramestre Buiu, que é do grupo dele também. Então, eu sempre, todo ano, eu tô tentando trazer alguém diferente. Às vezes o pessoal até me questiona, pô, mas por que não daqui? Falei, por enquanto não. Porque assim, quando eu fui para Minas, a capoeira é de um jeito. Quando eu fui para o Rio, que tive a oportunidade, a capoeira é diferente. Lá no Distrito Federal, eu fui na formatura do Contramestre Herê, o ano passado, 2019, isso. Cara, muito diferente. Por mais que seja meia-lua e armada, mas o jeito de jogar, a forma, e você vai aprendendo, né? Conhecendo pessoa, tomando uma quedinha daqui, porque eu só tomo prejuízo, mas tá bom demais, não ligo pra isso. E faz parte da capoeira. Faz parte. Como diz o médico de Jabuticaba, só não cai quem não joga. É. Faz parte. Se eu ficar sentado, eu não vou cair, não. Não, de forma alguma. Só se o banco quebrar, porque do jeito que eu ando azarado. Verdade, mestre. E aí, mas que beleza. É o que a gente vai fazendo, né? Diga uma coisa para mim, qual foi o momento de alegria mesmo? Alguma situação que você passou assim, você parou, olhou e falou assim, peraí, eu vou acordar já já, porque isso aqui é um sonho, não é possível que isso é verdade. Aquele momento mesmo de êxtase que você falou, meu Deus, que coisa linda que aconteceu. Então, mestre, teve em 98, 99, o mestre Pernalonga, o angoleiro, ele trouxe o mestre João Pequeno para cá. Finado mestre João Pequeno. E aí a gente fez o curso dele. E eu tive a oportunidade de conversar e conhecer. Cara, as minhas pernas e meus braços tremiam. Porque, assim, é um cara numa história viva. E quando ele conversou comigo, com o mestre Jabuticaba, a humildade que ele tinha, a forma dele falar, a forma dele se expressar, a forma dele jogar, a calma, aquilo assim, sabe? Imagina você ter um cara como fã e quando você vê ele, você é mais fã ainda. Pra mim, foi uma coisa assim absurda, sabe? Uma coisa assim que mexe comigo, porque assim, eu falei, meu, o cara... Cativante, né? Ele era cativante. O cara era uma história viva e uma humildade, mestre. Todo tratando, tanto que tem uma história legal, né? O mestre Jabuticaba falou assim, mestre, vamos tomar um refrigerante lá? Aí o mestre foi com ele e comprou acho que era um Guaraná na época, tomando. Aí o mestre Jabuticaba falou assim pra ele, mestre, o senhor quer bala? Ele, bala? Bala é de matar, eu quero queimadinho. Porque na Bahia eles falam que a bala é queimadinho. Ah, rapaz, interessante aí. E ele brincou, né? Ele falou, não, bala é de matar, eu quero queimadinho. Que coisa, hein, rapaz? Pra mim, mestre, foi assim, ó. O momento mais marcante na capoeira. Porque eu já tinha visto em vídeo, na época, fita cassete, falar dele, lido algumas coisas sobre ele. Quando você vê aquela pessoa que você admira e vê a humildade, você fica... Porque já aconteceu de eu ver uma pessoa que eu tinha, assim, uma admiração e ser tudo ao contrário. O cara ser muito estrela. Acontece. Então isso vai desanimando. Mas quando você vê... E vai muito... Às vezes vai muito também do momento, né? Vai muito do momento. Eu, por exemplo, estive lá no Muzenza esse ano, no Mundial 2020, e eu conheci uma pessoa lá, um grande cantador de capoeira, né? De Pernambuco, para mim, um dos melhores cantadores da capoeira, e todo mundo falava, não, o cara é assim, o nariz do cara é assado, o cara tá louco, não sei o quê. Rapaz, mas foi uma afinidade que eu vi a simplicidade do camarada no evento, ele deu a vivência dele, depois participou lá da competição, lá na organização, aí à noite fomos jantar junto e tal e tudo mais, e aí eu disse assim, puxa vida, nada melhor que você conhecer as pessoas e não ir pelo que as pessoas falaram. Se eu fosse escutar o que falavam dele para mim, eu nem chegar perto chegava. Sim. Mas você conhecer a pessoa, e hoje, por incrível que pareça, nós conversamos todos os dias praticamente. Sim. E para mim lançar o CD que eu vou lançar agora,
eu andei conversando com ele, ele me deu um bom incentivo, falou, Canário, vai para cima, é isso aí, o que você precisar de mim. Aí a gente conversou sobre registro de música, ele me passou um bocado de coisa, né? Porque eu vou para o segundo CD agora. Então ele me passou um bocado de coisa e tudo mais, e falou, não, vai para cima. Então o cara se tornou amigo, incentivador. Sim, E se eu tivesse escutado a conversa dos outros, não, porque o cara é isso, o cara é aquilo, só porque o cara tem academia quase no mundo todo e tal. E não é nada disso. O cara é uma pessoa simples, humilde, sim. bacana, que vale a pena conhecer e conviver com o camarada. O senhor falou, já até sei que é, mas eu também já tive evento com ele e tenho a mesma impressão do senhor. Achei ele um cara bacana. E vou falar para o senhor, o filho dele também, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, a mesma coisa, é um capoeirão, viu? Nossa! E também, e é um cara que representa a gente no MMA, Sim. né? Não, às vezes, uma vez eu mandei uma mensagem no Instagram para ele, ele respondeu, já mandei para outros mestres que eu admirava, né? O mestre nem respondeu, e quando você vai falar, vira a cara. Mas também isso não é da capoeira, é do ser humano, né? Tupi, você está falando uma coisa tão importante aí. Sim, Sábado passado, eu estive no evento de Kickbox. Um amigo meu foi graduado no Kickbox. certo. O que você imaginar de ícones de Kung Fu, Karatê, Muay Thai, só tinha fera. De capoeira só tava o canarinho ali e tal, sentadinho, vendo aquela trope chegar, sabe? Só Sim, mestrão mesmo. Rapaz, e eu tô ali, né? Eu falei, os caras vão me anunciar por educação, vai ficar por isso mesmo. Rapaz, você precisa ver. O líder lá, o grão-mestre do Kickbox, um sim, dos melhores, Milton Nascimento, é o nome dele, inclusive tem nome do cantor, né? sim. Eu sei quem Milton que é, mestre. Nascimento. Eu sei quem que é. Aliás, é Milton Nascimento. Newton. Rapaz, ele não parava de falar meu nome, não parava de falar capoeira. Não porque a capoeira, olha, temos aqui mestre canário da capoeira. Então, meu Deus do céu, mas aí eu me liguei. Depois, conversando com outros, eles falaram assim, rapaz, a capoeira, ela pegou uma força no meio das artes marciais por causa dos lutadores técnicos de capoeira, capoeiristas mesmo, Sim. que no MMA arrebentaram. E aí um citou lá, inclusive, O filho né, dele. o filho do mestre. Tem Você vários, né? entendeu? Mutante, tem vários. Exato, Eliseu Capoeira. Então, assim, exato. ó, mestre, eu dou aula numa academia que o forte dela é jiu-jitsu. Exemplo lá, para o senhor ter uma ideia, lá tem na faixa. Se hoje com a pandemia a gente tá voltando, não, mas o jiu-jitsu é o mais complicado de voltar porque tem mais contato, né? Muito contato, tem E, muito então, contato. tá complicado, mas para você ter uma ideia, ele tem mais de 250 alunos, só de jiu-jitsu. Olha isso. Então, Olha assim, isso. eu, graças a Deus, eu tenho uma amizade muito boa e eles, o pessoal do jiu-jitsu, Muay Thai, do boxe, me respeitam muito. Mas eles falam, Então, até o simples. cara, o mestre do Gil, que é o Fred, o dono da academia, ele fala, Tupi, eu preciso aprender muito com você, cara. Você leva a capoeira muito a sério. Eu falei, não é que eu levo, cara, porque assim, ó, é muito, assim, eu sou um cara muito brincalhão, eu sou muito parecido com o mestre Márcio. Só não sou tão bonito igual ele. Mas, O o galã de galã, São mestre Márcio, eu vou Bernardo. falar pra você, viu? Se ele tivesse casado com a Anastácia, tava na pista até hoje. Ô, Marcelo, viu? Você tá lascado. Aí, exemplo. E ele fala, cara, você leva muito a sério, porque assim, exemplo, quando eu comecei lá, eu tinha um aluno. E eu dava aula do começo ao fim. E, cara, eu fiquei quase 6 meses, mestre, dando aula para um aluno, que é o Vitor, um aluno meu. Quase isso aí. E aí depois foi entrando e eu tava terminando a faculdade, então eu dava aula no horário, dava no horário e outro horário. Hoje não, eu já tenho os horários estabelecidos, graças a Deus, tem bem mais aluno. Eu consigo. E é uma academia que não é barato, capoeira não é barato pro normal dela. Só que assim, eu levo muito a sério a capoeira. Não sou um melhor capoeirista, nem tenho essa pretensão, mas eu levo a sério e treino ela direitinho. Sim, Então, assim, sim. a seriedade que eu tenho, às vezes eles falam para mim, a gente deveria ter, né? Mas, porque assim, o Fred mesmo ele tem muito aluno e às vezes ele fala, meu, seus alunos você fala, respeito. Eu falei, cara, eu aprendi assim, o Jabuticaba não falava, Também. ele só olhava, cara. Só olhava. Só olhava, o negócio já ferveu. Eu já sabia quando ele brigava com a namorada dele, era aquele dia que eu não ia jogar com ele. Porque tinha muito. Aquele dia que ele tarde para virar, então,
Não que eu seja assim, eu sou bem tranquilo, mas eu sou muito exigente, porque a capoeira para mim é trabalho, não é uma brincadeira, é um negócio sério. E não é, ser melhor. Não, não é isso não, pelo amor de Deus. Mas assim, se eu vou fazer, eu sou o primeiro a chegar, nunca tô sem abadá, sabe? Sim, Meus isso é alunos, importante. abadá. Dar o exemplo é importante. Então eu sou muito chato com algumas coisas. E graças a Deus dá certo, sabe? E Beleza, essa beleza. caminhada que eu tô indo aí, graças a Deus. Maravilha. Bom, é o que eu sempre digo, quando a live é boa e o cara desenrola bem, fala bem, o camarada, ele destrincha o negócio, e quando a live é boa assim, o tempo passa. Sim. A gente tem ainda 7 minutinhos, então agora a gente vai fazer um bate-bola rapidinho. Senhor que manda. Então vamos lá. De tudo isso que você falou, nas suas palavras aí, mexendo com o coraçãozão agora, capoeira, para mestre Tupi, o significado capoeira para ti. Ar que eu respiro, mestre. Não, eu não me vejo sem. Eu não me vejo. Ela me fortalece. Para o senhor ter uma ideia, eu coloco um post no meu Instagram direto, porque eu dou aula de funcional. E assim, uma vez perguntaram para mim assim, Tupi, como é que você consegue dar aula 6 horas da manhã? Você tá animado, você tá dando risada. Aí eu falei assim, olha meus posts lá. Você é feio e triste, venha para capoeira e seja só feio. Ô, rapaz, boa essa, hein? Boa essa. Pra mim, mestre, eu vou anotar aqui. Pode deixar que eu mando no WhatsApp do senhor. Olha, eu vou... Sensacional, rapaz. Sensacional. E assim, né, mestre? Primeiramente, sempre Deus. Deus em primeiro lugar. Sim. Sem Deus a gente não é nada. Mas a capoeira é um combustível para tudo, para mim. Para tudo, para tudo. Eu não tenho como viver sem, sabe? Para mim é o ar que eu respiro. Então vamos lá, rapidinho, bate bola agora. Angola ou regional? Capoeira. Capoeira, aí, rapaz. Capoeira. Significado da roda? Aprendizado. Do começo ao fim. Maravilha, Do maravilha, começo ao fim. maravilha. Bateria. Como é que é a bateria para você? Como é que você se envolve no movimento quando você escuta o som da bateria? Qual é o berimbau? Qual instrumento mexe mais com você? Eu acho que um gunga bem tocado, uma ladainha, uma chula, ou uma música mais contemporânea bem jogada. Só que assim, mestre, eu tenho uma concepção. Eu não jogo sozinho. Tem que ter um jogador comigo. Se a harmonia da bateria estiver boa, do coral até os instrumentos, aquela energia que vai e volta, aí sim. Aí vai embora. Maravilha, maravilha. Então é isso. Mestre Tupi, eu quero agradecer de coração a sua disponibilidade. Eu agradeço, mestre. A atenção que você me deu. Se Deus quiser, logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai poder... Eu quero uma pessoa que vivia em São Bernardo do Campo, no Voltou. Então, eu vivi em São Bernardo do Campo, da Vox, Guimarães Rosa, São Bernardo, Mestre Alemão. Eu vivi ali, né? Angolinha, né? Mestre Carapau. Sim, sim. Então, eu acredito que agora, depois dessa pandemia, mais e mais, né? O último evento que eu fui em São Bernardo, que eu me lembro, foi do Espeto e depois do Mestre Márcio. Sim. E também do César Ladeia. Mas eu quero logo, logo que passe tudo isso para a gente poder estar junto, se abraçar e conviver. Como eu disse, eu e o Mestre Tucano conversando hoje, tá aí o trabalho online, as pessoas fazendo e tal, mas nada contra, mas nada melhor do que poder estar junto, sentindo o companheiro, aquele abraço, aquele jogo, e isso é muito legal, viu? É isso mesmo, mestre. E, ó, eu agradeço antemão e quando o senhor... O seu som cortou para mim. Eu agradeço o senhor. Dá para escutar? Alô? Poxa, no final da live acabou o som. Você está me ouvindo? Dá para ouvir ou não? Você está me ouvindo? Tô. Eu não consigo te ouvir. Pessoal, vocês estão ouvindo o Mestre Tupi? Porque ele está fazendo encerramento. É importante que vocês entendam o que o Mestre Tupi está falando.
Depois eu salvo isso lá no YouTube, beleza. Pessoal, contra Mestre Herê, pessoal tá ouvindo o Mestre Tupi aí? Então, beleza. Então, faça suas considerações. Eu não estou ouvindo, mas o povo está ouvindo. Beleza, mestre. Muito obrigado de coração pela oportunidade. E quando essa bagunça passar, eu convido o senhor para ir lá na minha academia, para o senhor conhecer, para o senhor fazer uma visita. E quando eu tiver evento, eu faço questão que o senhor vá para o senhor conhecer meu trabalho. E muito obrigado, viu, pela oportunidade. Maravilha, então. Que Deus te abençoe. Um excelente final de semana. Muito obrigado. E até a próxima, Mestre Tupi. Amém, mestre. Fica com obrigado. Deus. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Um excelente final de semana. E não esqueça, berimbau para Cristo. É para isso que eu existo. Um beijo do Mestre Canário. Até a próxima. Obrigado, mestre.